Bom dia, irmãos. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Eu vou fazer a leitura e os exercícios. Muito bem, estamos na lição 1, texto 6. A superioridade da nossa confissão de fé. Capítulos 11 e 13 de Hebreus. Em Hebreus 10, 38 e 39, o autor, com autoridade, encoraja e admoesta seus leitores a persistir na fé, manifestar esperança e viver o amor. Virtudes que integram o perfil do verdadeiro cristão. Sua exortação é o tema de 3 capítulos. Sua exortação é o tema dos 3 capítulos finais desta epístola. O capítulo 11 enfatiza a fé, o 12 a esperança e o 13 o amor. Heróis da fé, capítulo 11. Assim como 1 Coríntios 13 é chamado de hino do amor, este capítulo de Hebreus é chamado hino da fé. A palavra fé pode significar crença, confiança, fidelidade ou convicção firme. A fé bíblica não é fé em algo ou mesmo no homem, mas é fé em Deus. A fé é o distintivo dos servos de Deus de todos os tempos. Sobre isso, diz Matthew Henry: as mesmas coisas que são objetos de nossa esperança são objeto de nossa fé. É uma firme persuasão e expectativa e de que Deus cumprirá tudo o que nos tem prometido em Cristo. A fé demonstra à mente a realidade das coisas que não podem ver com olhos do corpo. O autor enfoca o assunto com propriedade, salientando que somente pela fé o crente poderá agradar a Deus. A fé é crer na fidelidade de Deus. Ele cumprirá suas promessas, pois a fé torna reais as coisas que não podem ser vistas. Foi por meio da fé que os santos do Antigo Testamento alcançaram bom testemunho, e essa fé os susteve em perseverança durante as mais severas provas. Os patriarcas. Na geração pré-diluviana, Abel, Enoque e Noé obedeceram a Deus pela fé. Abraão evidenciou a fé ao deixar a comodidade de Ur e Harã para seguir a ordem de Deus e ir para uma terra estranha. Pela fé, Abraão e Sara, em sua velhice, geraram Isaque. E pela fé, o patriarca ofereceu seu filho a Deus. José, um dos filhos de Jacó, foi feito escravo por causa do ódio e da inveja de seus irmãos. Depois,
foi vendido a Polifar, porém venceu pela fé e passou a ter sua família perto de si. Mais tarde, pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida, quando o povo de Deus saísse do Egito. Isso nos ensina que a fé é depender de Deus e confiar em sua direção, mesmo em meio a circunstâncias trágicas e aparentemente sem saída. Moisés, milagrosamente poupado por Deus, foi criado como filho da filha de Faraó e demonstrou fé ao deixar o esplendor e a riqueza do palácio para ser maltratado junto ao povo de Deus. A decisão de fé de Moisés encoraja os crentes que perderam bens e sofreram perseguição por causa de Cristo a olharem acima dos padrões e de valores deste mundo. Josué e os juízes. Os israelitas, por fé, rodearam os muros de Jericó e os viram cair. Raabe demonstrou fé quando escondeu os espiões. E, embora sendo uma prostituta, tornou-se ancestral do nosso Senhor Jesus. Após essa relação, o autor aos Hebreus passa a mencionar brevemente muitos nomes e atos heróicos que foram feitos pela fé. Entre eles, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. As promessas do Antigo Testamento tornaram-se realidade na vida dos cristãos do Novo Testamento. O valor da esperança, capítulo 12. O capítulo 12 desenvolve o tema da perseverança e da disciplina, impulsionadas pela esperança que nos leva a Jerusalém celestial e ao chegar a Jesus, o mediador da nova aliança. Baseados no exemplo de Cristo, temos coragem para perseverar até o fim. O Mestre Jesus também correu a corrida da fé e Deus o glorificou. Quando o crente medita no exemplo do Senhor Jesus, encontra forças para ir até o fim. Muitas vezes, o sofrimento exerce uma ação pedagógica para ensinar o cristão a andar com Deus pela fé e a desenvolver uma vida de santidade. Deus não aceita um estilo de vida egocêntrico e desobediente. Exortações finais. O autor lembra os seus leitores os deveres práticos do cristão. As pressões e os sofrimentos não devem afastar o crente de suas responsabilidades. Os crentes devem cultivar
as virtudes da hospitalidade e a compaixão com os encarcerados, bem como evitar todo tipo de imoralidade. A resposta para a imoralidade não está numa acepção ascética do assunto, mas na observação fiel de honra que Deus reservou para o relacionamento conjugal. Deus prometeu sempre estar com o cristão e nunca abandoná-lo. E esta certeza deve ajudá-los a abandonar toda a avareza. A seguir, o autor exorta os crentes a seguirem o exemplo de fé dos seus pastores, que sejam submissos e que procedam de forma que os mesmos tenham condições de exercer seu ministério com a alegria e não com tristeza, frustrações ou decepções. Aprendemos que Deus aprecia os sacrifícios espirituais oferecidos pelos crentes, que se constituem em louvor verdadeiro e contínuo e em generosidade, mesmo nas piores situações. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira. Assim como 1 Coríntios 13 é chamado de hino do amor, Hebreus 11 é chamado hino da fé? A primeira, marque V, verdadeira. A questão 2. Raabe, embora sendo uma profetisa, tornou-se ancestral do Senhor Jesus? A segunda, marque F, é falsa, tá? Raabe, o certo é, Raabe, embora sendo uma prostituta, tornou-se ancestral do Senhor Jesus. Questão 3. Sacrifícios espirituais oferecidos pelos crentes constituem-se em boas obras? Aqui marque F, é falso, tá? A questão 4. Aqui os sacrifícios espirituais seria louvor verdadeiro e contínuo. Questão 4. Fé, esperança e amor são virtudes que integram o perfil do verdadeiro cristão? Aqui 4, marque V, verdadeiro. Fé, esperança e amor são virtudes que integram o perfil do verdadeiro cristão. Então, 4, marque V, verdadeiro. Questão 5. Hebreus exorta os crentes a seguirem o exemplo de fé dos seus pastores? Marque aqui 5, marque V, verdadeiro. Agora, a segunda parte dos exercícios sublinhe a resposta correta. Primeira questão. Muitas vezes, o sofrimento exerce uma ação terapêutica ou pedagógica? Aqui a resposta é pedagógica. Então, sublinhe a palavra pedagógica. O correto é, muitas vezes, o sofrimento exerce uma ação pedagógica. Questão 2.
José ou Abraão pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Aqui vocês vão sublinhar o nome José. Então, o correto é: José pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Questão 3. Na geração pós-diluviana ou pré-diluviana, Abel, Enoque e Noé obedeceram a Deus pela fé. Aqui vocês vão sublinhar a pré-diluviana, tá? Então o correto é: a geração pré-diluviana, Abel, Enoque e Noé obedeceram a Deus pela fé. Questão 4. A fé ou coragem é o distintivo do servo de Deus em todos os tempos. Então vamos sublinhar aqui a palavra fé. A fé é o distintivo do servo de Deus em todos os tempos. Questão 5, última questão. A palavra fé no grego é pistis ou eclesia? A palavra fé no grego pistis ou eclesia pode significar crença, confiança, fidelidade ou convicção firme. Aqui vocês vão sublinhar a palavra pistis. Então, o correto é: a palavra fé no grego pistis pode significar crença, confiança, fidelidade ou convicção firme. Deus abençoe a todos nós. Amém.